Bom dia, hoje é 14 de junho. Faça um cabeçalho no caderno com capricho. Coloque o nome da escola, a data de hoje. Faça um antecessor e o sucessor do número 165. Então, antecessor 164, sucessor 166. Represente no ábaco a quantia de uma centena, 6 dezenas e 5 unidades, por extenso 165, número romano, um C, um L e um X e um V. E na forma ordinal, centésimo, sexagésimo quinto. Hoje vocês tiveram aula de arte, pula uma linha e anota a pesquisa. Vocês vão copiar no caderno, procurem com alguém de casa uma conta de água de maio e de junho e anota quantos litros foram gastos, igual nós estudamos em matemática, que nós vamos precisar para fazer um gráfico. Página 81. Sinopse. Vocês sabem o que é uma sinopse? Acho que é um resumo. Vamos ver no dicionário? Então, sinopse, segundo o dicionário, é quadro sintético de uma obra literária ou científica, etc. Visão de conjunto, síntese, resumo, sumário ou resenha. Então a resposta do menino estava certa assim, é um resumo. A sinopse pode ser o resumo de um livro, de um filme, peça de teatro, dentre muitas obras. Nela aparecem as principais informações sobre um tipo de linguagem artística. Então, geralmente na sinopse não é revelado tudo sobre o livro ou sobre o filme. Ela causa interesse no leitor para que o leitor leia o livro ou assista o filme. Hora de escrever. Escolha o filme ou um livro de que você gosta. Crie uma sinopse para ele. Faça uma ilustração para convencer ainda mais seus colegas ou assisti-lo, ou lê-lo. Depois de pronta, leia para a sala. Bom trabalho! Eu coloquei um exemplo de sinopse aqui de um filme chamado Encrencão. O título original dele é Trouble, Aventura na Cidade. No Encrencão, acompanhamos a vida de um cachorrinho que possui uma vida bem confortável e de luxo. Porém, tudo vira de ponta cabeça e ele precisa sobreviver nas ruas de uma cidade grande. Conta a típica jornada de herói em que o personagem principal segue com sua vida pacata até que alguém aparece para retirá-lo da sua zona de conforto. O filme tem um molde bem tradicional, sem inovações, mas traz uma linda mensagem sobre a importância da adoção e, claro, cenas fofas de adoção de cachorrinho. Esse exercício vocês podem deixar para a última parte, porque vocês podem achar livro ou filme que vocês mais gostam e escrever sobre. Vocês podem pesquisar e depois copiar. Feito isso, vocês vão ter o espaço depois para fazer o desenho sobre a sinopse que vocês fizeram. Quando eu pesquisei, esse aqui é o livro que foi feita a sinopse. É o filme que foi feito a sinopse. Então o nome original é Trouble, Uma Aventura na Cidade. Traduzido, ele ficou como Encrencão. E tem um espaço no livro para vocês fazerem o desenho. Vocês podem escolher qualquer filme que vocês gostem
ou algum livro que vocês tenham aí e que já tenha a sinopse pronta. Continuando. Artigo definido e indefinido. Lembra que nós já fizemos isso no caderno? Estudaremos agora um conteúdo importante e muito usado na fala do dia a dia: os artigos definidos e indefinidos. Para começar, leia a tirinha. Oh, um elefante, um hipopótamo. Ploft. Não venho mais ao zoológico com você. Observe que o Cebolinha, ao comentar sobre um elefante e um hipopótamo, não teve a intenção de falar de um animal em particular. Por isso, usou o artigo indefinido, um. No entanto, se ele quisesse falar de um animal específico, poderia usar os artigos definidos, como fez o Cascão na próxima tirinha. Observe. Firulim, firulá. Então ele está tocando a flauta. Deu certo. A cobra está saindo. Realmente, ela está saindo. Ao falar a cobra, o Cascão se referiu a uma cobra específica, ou seja, a cobra que se encontra dentro do seu cesto. Por isso ele usou o artigo definido, juntamente com o substantivo cobra. Então, se ele sabe de quem ele está falando, ele vai usar artigo definido. Se não sabe, vai usar artigo indefinido. Pessoal, encontrem o meu lápis, por favor. Encontrei um lápis. Encontrei o lápis. Nesse caso, a professora perdeu o lápis dela, então ela fala: encontre o lápis dela. O menino, ele encontrou um lápis. Quando é usado um lápis, ele encontrou um lápis qualquer. Já a menina disse: encontrei o lápis. Quando ela fala que encontrou o lápis, é o lápis da professora. Observe que nos quadrinhos anteriores, os alunos se referem ao substantivo lápis, acompanhado das palavras um e o. Nesses casos, as palavras um e o são chamados de artigos. Os artigos são palavras que definem os substantivos. Eles precedem os substantivos para determiná-los ou indeterminá-los. Os artigos definidos, o, a, os, as, no singular e no plural, indicam coisas determinadas, conhecidas da pessoa que fala ou escreve. Define um substantivo em particular, por exemplo, o lápis da professora ou a borracha da aluna. Significa que se trata de um lápis definido, o da professora, e de uma borracha definida, a da aluna Kemi. Então, quando a gente sabe de quem é, a gente vai usar o artigo definido. Quando fala de qualquer um, artigo indefinido. Já os artigos indefinidos, um, uma, uns, umas, indicam as coisas de modo geral, vago, impreciso, indefine o substantivo, como por exemplo na fala do aluno Éder: encontrei um lápis, que pode ser qualquer lápis e não um lápis determinado. Isso também acontece na fala da aluna Cíntia: encontrei uma borracha. Nesse caso, pode ser qualquer borracha. Portanto, os artigos indefinidos, um e uma, generalizam os substantivos. Então, isso é importante. Generalizar é dizer que é qualquer um. Para entender, observe a sistematização a seguir. Artigo definido no singular, o, a.
E no plural, nós acrescentamos o S. Então, os, as. Artigo indefinido no singular, uma. No plural, uns, umas. Então, olhem aqui a diferença. Para fazer plural da letra M, é acrescentado o N e o S. Vai ficar uns. E do uma, só vai acrescentar o S. Número 1. Complete as falas das personagens com os artigos definidos e indefinidos. Então, lembrando, artigo indefinido, uma, uns, umas. Nesse primeiro balão, vocês só vão poder usar os artigos indefinidos. Éder, eu encontrei um lápis, uma borracha e um caderno. Você sabe de quem são esses materiais? Como ela não sabe de quem é, ela usou os artigos indefinidos. Artigos definidos. O, a, os, as. É usado esses artigos quando já sabem de quem é. O lápis é do Vinícius, a borracha é da Cíntia e o caderno é do Rubens. Então é só completar. Número 2. Assinale a alternativa que explica o uso dos artigos do primeiro balãozinho. Então, no primeiro balão, os artigos são indefinidos. É usado um e uma. Vocês vão assinalar a alternativa que corresponde à resposta certa. Esses artigos são usados para generalizar, pois a Anitta não sabia de quem eram os objetos. Letra B. Para particularizar, pois a Anitta sabia de quem eram os objetos. Letra C. Para generalizar, pois a Anitta sabia de quem eram os objetos. Letra D. Para particularizar, pois a Anitta não sabia de quem eram os objetos. Então, voltem no texto para ver como serve um artigo indefinido. É só uma resposta. Número 3. Assinale a alternativa que explica o uso dos artigos no segundo balãozinho. No segundo balãozinho são artigos definidos. Então, serve para quê? Para generalizar, pois o Éder não sabia de quem eram os objetos. Para generalizar, pois o Éder sabia de quem eram os objetos. Para particularizar, pois o Éder não sabia de quem eram os objetos. Letra D. Para particularizar, pois o Éder sabia de quem eram os objetos. Então, leiam com atenção. Número 4. Assinale a alternativa correta quanto ao uso dos artigos. Primeira frase. O chapéu amarelo é do meu pai. O artigo é o. Então, lembrem que artigos definidos são o, a, os, as. São os artigos definidos. E os artigos indefinidos, uns, uma, umas. Então, se aqui tem o que vocês vão ter que fazer? O que vocês podem descartar logo de cara? Se o é definido, de cara vocês não vão usar o que é indefinido. Então, vocês vão focar direto no que é definido. O é um artigo definido que se refere a pai. O é um artigo definido que se refere a chapéu. Letra B. Vi uma bola quebrando a janela. Uma é artigo indefinido.
Então, o que vocês podem descartar logo de cara? Se é indefinido, vocês não vão usar artigo definido na resposta. Então, vocês podem descartar esse de cara. Uma é um artigo indefinido, que se refere a uma janela. Uma é um artigo indefinido, que se refere à bola. Letra C. Um menino encontrou a bolsa que perdeu. Agora aqui tem que prestar atenção, porque tem os dois artigos numa frase só. Mas mesmo assim, vocês vão ter que seguir a ordem. Lembrando que um é artigo indefinido e o a é artigo definido. Um é um artigo indefinido que se refere a menino e o a é um artigo definido que se refere à bolsa. Então, um artigo indefinido que se refere a menino e o a um artigo definido que se refere à bolsa. Segunda opção, um artigo definido. Vocês olhem na tabelinha aqui. Um é artigo definido? Se não for, já podem descartar de cara. Continuando. Um é um artigo indefinido. Um é um artigo definido. Então, prestem bem atenção, porque vocês vão poder eliminar questões só olhando aqui qual é e qual não é. Letra D. A mamãe comprou o presente que eu queria. Então, o a é um artigo definido e o também é um artigo definido. O que vocês podem descartar logo de cara? A resposta que tem indefinido. Então, ó, o a é um artigo indefinido. Tá errado. De novo, o a é um artigo indefinido. Está errado. Então, o que sobra? A é um artigo definido, que se refere à mamãe, e o, um artigo indefinido, que se refere a presente. O a é um artigo definido, que se refere à mamãe, e o, um artigo definido, que se refere a presente. Então, leiam com atenção para ver qual é a resposta correta. Número 5. Observe os quadrinhos e responda quais são os artigos empregados e explique seus usos. Tive um pesadelo horrível. Sonhei que você pegou o coelhinho da Mônica e deu um baita nó nas orelhas dele. Uai, qual foi o pesadelo? Eu era o coelhinho. Então, os artigos. Pintem aí no balãozinho de vocês. Tem um no primeiro balão, o no segundo balão e o novamente. E no terceiro balãozinho tem o o. No segundo quadrinho tem apenas o o. O que vocês vão ter que fazer? Anotem isso aqui exatamente do jeito que está. No primeiro quadrinho, primeiro balão, é um artigo indefinido, porque ele falou que ele teve um pesadelo. Pode ser qualquer pesadelo que ele teve. Segundo balão, o é um artigo definido, porque indica o substantivo masculino coelhinho. Pegou o quê? Coelhinho. E ainda no segundo balão tem o que é o artigo indefinido. Nesse caso,
ele entra aqui como numeral. Isso vocês vão ver mais pra frente, que ele deu um baita nó, ele deu um nó enorme. Terceiro balão. Artigo definido novamente, o, que ele indica o substantivo masculino pesadelo. Porque quando o Cebolinha fala, ele já sabe que é do pesadelo que o Cascão falou. E no segundo quadrinho, artigo definido o, ele indica o substantivo masculino, o coelhinho. Então, no quinto exercício, vocês vão fazer exatamente como está aqui. Caprichem na letra, se tiver dúvidas, pergunte e mãos à obra.